Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo e hoje eu trago para vocês algo que eu aprendi com a educação financeira, que o seu dinheiro não aceita desaforo. Então é preciso você saber exatamente o que fazer com ele e é muito importante que você saiba aonde está indo cada centavo que você conquista com o seu trabalho. E para isso, você precisa ter um controle financeiro, mas não um controle qualquer, um controle consistente para que você entenda como que você está gastando os seus recursos, aonde exatamente você está alocando o seu dinheiro. Por quê? Pessoas que não fazem isso, elas são descontroladas. Na maioria das vezes, elas gastam muito mais do que produz, muito mais do que recebe e vivem endividadas. E se você aprender a fazer o controle financeiro, você vai conseguir administrar melhor o seu dinheiro e vai conseguir evitar esses problemas que geralmente faz você ficar sem nenhum centavo no bolso no final do mês e ainda com dívidas. Continue assistindo o vídeo aí e veja como que eu comecei a aplicar controle financeiro na minha vida e como que isso tem me ajudado a controlar os meus gastos, a controlar os impulsos de compra, que é muito importante você ter esse tipo de controle, porque muitas das vezes você adquire coisas ou que você poderia esperar, ou coisas que são supérfluas, mas que por impulso às vezes você gasta. Então, antes de começar a fazer um investimento, você precisa então fazer esse controle financeiro e um controle sério, para você entender quais que são os seus recursos e para onde é que está indo o seu dinheiro. E uma vez você fazendo esse controle, essa gestão dos seus recursos financeiros, vai ficar mais fácil de você tomar um outro passo muito importante, que é acabar com as dívidas. Sim, acabar com as dívidas. Porque você não vai conseguir ser um investidor que realmente veja resultados se você não acabar com as dívidas. Você precisa fazer isso. Então, acabar com a fatura de cartão de crédito, que vira uma bola de neve, né? Muitas das vezes a pessoa sempre está ali, né? Pagando, comprando, e às vezes compra no cartão de crédito muito mais do que é o vencimento no fim do mês. E vai empurrando isso, né, pessoal? É assim que geralmente funciona, né, o descontrole financeiro, né? Olha, controlar suas finanças, saber para onde está indo o seu dinheiro, no início pode parecer bem desafiador. Você às vezes não está acostumado com isso, você simplesmente vai lá e compra, tendo dinheiro ou não, usando o cartão de crédito, por exemplo. Mas agora, se você tiver decidido então a ter esse controle, eu vou deixar disponibilizada uma planilha que eu uso, né, para fazer um controle das minhas finanças no mês, para que você entenda quais são as suas receitas, para você entender quais são as suas despesas, para você entender quais são as suas despesas fixas, quais são aquelas despesas variáveis e aquelas despesas, vamos dizer assim, de momento, emergenciais. Você também pode relacionar assim. Aí, durante o mês, você vai preenchendo. Se você não quiser ficar acessando o computador, abrir planilhas, você acha muito complicado, você imprime esse modelo e vai preenchendo toda vez que tiver uma movimentação financeira. Toda vez que tiver uma movimentação financeira. Então você vai lançar, colocar a data, colocar lá o valor que foi gasto, e outros detalhes que você quiser, para depois, no fim do mês, você fazer os somatórios e comparar, né? A receita, aquilo que entrou no seu bolso, com o seu trabalho, com a sua renda extra, com algum bico que você fizer, e depois as suas despesas fixas, né? Que você vai pagar todo mês, água, luz, internet e outra coisa, que é um plano de saúde, que é alguma coisa fixa. E as despesas variáveis, né, que às vezes é um supermercado complementando, é um açougue, o lazer também, né? Você vai relacionar tudo isso. Então não deixe de anotar nada.
Você precisa saber, vou insistir, você precisa saber exatamente onde está indo o seu dinheiro. Eu não estava sabendo onde meu dinheiro estava indo exatamente. Eu só sabia que no fim do mês sempre fechava no vermelho. Ora mais vermelho, ora terrivelmente vermelho e muito raramente azul. Agora eu estou conseguindo ter um controle melhor. Então, esse é um primeiro passo, na minha opinião, para você começar a fazer investimento. Ah, agora você já conseguiu fazer o seu controle financeiro? Aí você vai para o próximo passo, que é começar a fazer o investimento. Por onde começa? Depende, né? Todos os conselheiros aí financeiros, né, os que têm mais experiência, eu concordo com eles, é você fazer a sua reserva de emergência. A sua reserva de emergência é pelo menos 6 meses do seu gasto, né, do que você gasta no mês, os seus compromissos no mês, você vai reservar o equivalente a 6 meses desse valor. Depois que você tiver essa reserva de emergência, que pode ser colocar numa caixinha dos aplicativos aí de banco, né? Tem o Inter, tem o Nubank, tem a Rico, tem vários aplicativos aí de banco digital, né? Que é sem taxa e você consegue usar as caixinhas para guardar a reserva de emergência. Uma coisa importante sobre reserva de emergência, que tem que ser um local onde vai ter um bom rendimento e também vai ter uma liquidez diária. Eu vejo que, eu não uso o Nubank, mas eu vejo que uma das vantagens que tem em pessoas que mantêm o Nubank, a caixinha ali de reserva de emergência, é que tem uma liquidez diária, fim de semana, à noite, então você consegue sacar, tá? Tem algumas instituições que dependendo do horário você não consegue, tá? E se é emergência, a hora que você precisar o dinheiro tem que estar ali. E diz aí nos comentários, ó, você já está começando a fazer o seu controle financeiro para saber exatamente onde o seu dinheiro está indo? Se estiver fazendo isso, só está indo no caminho certo, é uma coisa importante que você pode fazer. A reserva de emergência também é um primeiro passo importante, porque quando você faz um investimento, as pessoas estão pensando em longo prazo, então não é um dinheiro para você colocar ali e tirar. Por causa das oscilações do mercado, se você precisar no dinheiro num momento em que o mercado tá em queda, ou o seu ativo, a sua ação, o seu fundo imobiliário, ou a ação de uma empresa que você comprou, você precisar tirar ou vender aquilo no momento errado, você vai perder dinheiro, vai descapitalizar, vai perder, né? Vai vender na baixa. Então não é isso que você quer para sua reserva de emergência. Então pense bem nisso, tá, pessoal? Quem não faz a reserva de emergência separada e poder tirar ela ali, né, sem ter prejuízo, a hora que você precisar, corre o risco de ter que tirar um ativo de uma carteira de investimento e ser no momento que você não tem escolha, precisar, vai ter que tirar mesmo, então você vai vender na baixa e vai perder dinheiro. E dependendo do valor, vai perder muito. Vou dar um exemplo aqui, olha. Você não fez sua reserva de emergência, imagina uma reserva de emergência de 5 mil, de 6 mil reais. Aí você pegou, ao invés de colocar numa caixinha, deixar reservado ali para uma emergência, emergência é emergência mesmo, pessoal. Um assunto de saúde, é uma quebra de um carro, aí, de uma peça cara, uma manutenção cara, você tem aquele dinheiro ali para resolver. Tá? Não é o caso de coisas pequenas, não. É para você usar com coisas realmente de emergência. Então imagine aí que você, ao invés de fazer essa reserva de emergência, você pegou esse dinheiro e comprou ações. Você comprou, por exemplo, ações da Petrobras. 6 mil reais, está lá alocado em ativos da Petrobras. Nós estamos gravando agora, né? Hoje são 19 de abril de 2025. As ações da Petrobras hoje estão por volta de R$ 30, R$ 31. Está em R$ 30 o último fechamento. Feriado, então R$ 30 agora, nesse momento. Então o que acontece?
Quando você comprou as ações, estava na alta dela, estava por R$ 35, você comprou as ações a R$ 35. Se você for vender hoje a R$ 30, olha, R$ 5 você está perdendo em cada ação. Então você já vai perder um bom dinheiro se você for vender hoje, tá vendo? Só que a Petrobras, né, ela está pagando os dividendos normalmente, essa oscilação da cotação é normal acontecer, todo investidor sabe disso. Então, fica um aprendizado aí, ó, reserva de emergência, não tente guardar ele para render em ações ou em fundos imobiliários ou algum outro investimento na bolsa. Coloca separado num rendimento, no CDB de liquidez diária, caixinha dos aplicativos aí, né? Esse é o jeito certo. O CDB é ótimo para isso, né? Tem CDBs aí rendendo um bom valor. Aí você tem que pesquisar, né? Qual que seria um CDB legal para você colocar sua reserva de emergência. Aí tá tudo azul, tudo bonito. Você conseguiu fazer sua planilha, entendeu aonde está o seu dinheiro, fez algumas correções, você programou, pagou as suas dívidas, pronto, você está controladíssimo. Aí seria um momento ideal para você começar então a fazer os seus investimentos. Só que um detalhe, pessoal, na prática, olha, pelo menos para mim não funcionou desse jeito. Não funcionou. Eu não criei a minha reserva de emergência da maneira como deveria. Então eu tinha uma previdência privada. Há muitos anos eu acreditava que a previdência era o melhor investimento para mim. E o que aconteceu? Depois de aprender um pouco sobre educação financeira, eu vi como que foi uma decisão ruim, há alguns anos atrás, eu ter investido em previdência privada. Tudo por causa, né, tudo pelo motivo de desconhecer sobre investimentos e por acreditar em conselhos de gerente de banco. A pior coisa. O gerente do banco, ele não vai jogar contra ele vai jogar, né, ou te orientar para favorecer o banco. Então ele vai te dar produtos, coisas, né, para favorecer o banco. Vai favorecer você? Vai, mas não tanto quanto poderia. Não quer dizer que o banco vai literalmente, né, vamos fazer assim, de uma maneira desonesta, não. É tudo dentro do certo para eles, entendeu? Aí eu decidi então sair da Previdência. Deixei meu gerente muito triste, mas ótimo, decidi. Só de eu ter tirado da Previdência, estava naquela tabela PGBL regressiva, e eu tive um bom desconto, um bom desconto não, eu tive um valor expressivo de desconto de imposto de renda, que fica retido, né? Então eu não consegui tirar todo o meu montante, eu perdi boa parte do rendimento. Aí já começa uma das pegadinhas, né, da Previdência, né, o imposto de renda, que se a pessoa tira ali antes do prazo, né, que é o resto da vida, né, se tira, você tem ali uma perda importante, né, dos juros que você já havia recebido e é tributado aquilo ali. O juro só sobre o rendimento, mas já é uma boa de uma, vamos dizer assim, uma fatia de bolo grande que você perde. Mas eu arrisquei fazer isso, eu tirei tudo de previdência e comecei a estudar sobre investimentos e investir na bolsa de valores. E se você não começou ainda, você precisa fazer isso. Por quê? Porque previdência, ela vai ter um rendimento? Vai. Mas pensa bem, olha, tem uma regra nesse assunto aí quando você usa banco. Toda vez que alguém faz alguma coisa para você, no seu lugar, no caso é o banco que está pegando o seu dinheiro ali, ele pega o seu dinheiro, ele não fica parado lá na previdência dele, ele reinveste, faz aplicações e ganha muito dinheiro com o seu dinheiro, entendeu? Então quando você tira do banco e você mesmo passa a administrar esse dinheiro, você mesmo aprender e investir, você ganha muito mais. Então essa que é a ideia. Você consegue ter um lucro maior do que se você simplesmente deixar na mão do outro para resolver para você. Então você deve procurar uma corretora. Hoje tem muitas corretoras aí, olha,
que não cobram taxas, né? Por exemplo, eu uso a Rico, não estou sendo patrocinado, nada, né? Estou até no início da minha jornada aqui, mas a Rico, ela antes estava na Moldão Mais, depois transferiu para a Rico, corretora. E é uma corretora sem taxa, né? Então ela faz a corretagem para você, você compra seus ativos, administra toda a sua carteira de investimento e ela não cobra por isso, né? Ela tem outros produtos dentro da plataforma deles, mas para o serviço, né, principal de investimentos não há nenhuma cobrança. A maioria dos serviços todos são, se não todos da bolsa, ele é grátis. Então você escolher uma corretora ali, né, faz parte também do seu aprendizado. Então vamos começar por aí, olha. O vídeo vai ficando por aqui, né? Nós falamos sobre o que você precisa fazer se você deseja investir da maneira certa na bolsa. Só que geralmente não funciona para todas as pessoas, né? Às vezes a pessoa ela pula a parte da reserva de emergência e acaba já indo direto para o investimento, que não é o ideal, né? Foi o que eu acabei fazendo. Então, agora que eu estou começando a criar minha carteira de reserva de emergência, porque eu não vou pegar meus ativos e vender para criar carteira, a reserva de emergência, né, com esse dinheiro, que isso vai me dar prejuízo. Mesmo às vezes eu vendendo na alta, né, eu corro o risco de ter uma perda financeira. Eu não vou fazer isso, eu estou juntando, né? Estou juntando agora separado para mim conseguir fazer essa reserva, que deve ser feita. Até o próximo vídeo. Mas já vou pedindo você aí, olha, se você está achando esse conteúdo relevante, interessante, deixa o seu like aí, não paga nada e ajuda a promover o nosso canal. Deixa a sua inscrição também, marque notificações, qualquer vídeo novo que a gente fizer aqui, você ter acesso e você acompanhar o crescimento desse canal, né? Com a sua ajuda, com certeza ele vai atingir e ajudar muitas pessoas também que, assim como eu, tem iniciado nessa jornada de investimentos com muitos acertos, muitos erros, e a ideia é errar menos, né? Mas às vezes a gente toma decisões que depois, no futuro, você vê que não foi muito acertada. Igual no exemplo da Previdência que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês. Até o próximo vídeo. Vou deixar uns vídeos aí interessantes para vocês também continuarem assistindo aí, tenho certeza que vocês vão gostar.